Oi, oi, colmeia, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora e eu pratico educação domiciliar já há 4 anos, quase 5. Estamos entrando no nosso 5º ano de educação domiciliar e eu faço educação domiciliar aqui no Brasil, que é uma modalidade assim não muito famosa, né? Mas hoje eu vim falar com vocês sobre um outro assunto, tá? A gente vai deixar esse assunto da educação domiciliar no Brasil ser polêmica para outro momento e vamos falar um pouquinho sobre Libras, sobre língua de sinais brasileira, né? Então, eu estou aprendendo Libras com a minha filha. É isso mesmo, gente. Eu estou aprendendo língua de sinais com a minha filha de 8 anos. Eu tenho uma menininha de 8 anos que nunca foi para a escola regular. Ela estuda em casa desde os 4 anos de idade. E algumas pessoas viram eu fazendo Libras com ela. Aqui mesmo no YouTube tem alguns vídeos da gente sinalizando, dela conversando em Libras. E como a maioria das vezes os vídeos que eu trago para cá, eles são de perguntas, né, de dúvidas que surgem de outras mães, de outras famílias. E esse assunto também surgiu assim, né, não foi diferente. Então vamos lá. Da onde que saiu essa ideia de ensinar Libras? Como nós começamos? Que material que nós usamos? Como nós praticamos? Como nós conversamos? Tudo que está envolvido em aprender um novo idioma. Para quem não sabe, a Libras, ela é um dos idiomas oficiais daqui do nosso país, né? A língua brasileira de sinais, ela é o segundo idioma oficial. O nosso país tem muitos idiomas, né? Tem idiomas de grupos nativos, né? Indígenas, mas eles não são assim tão populares, exceto nas comunidades onde eles são falados. Agora, a língua de sinais brasileira, ela é usada em todo o território nacional. Então, nós temos como nossa primeira língua, nossa língua materna, quem nasce aqui, o português brasileiro, que é completamente diferente do português de Portugal, embora a gramática seja a mesma. Temos algumas regionalidades, etc. Mas o nosso segundo idioma oficial é a Libras, que é essa língua, esse idioma falado com sinais, com as mãos, com a expressão facial, com a expressão corporal, né? E algumas pessoas queriam saber como que começou esse interesse. Fui eu que dei o start, fui eu que sugeri. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. A Libras aqui na nossa casa, ela surgiu por uma curiosidade, né? Como vocês sabem, eu gosto muito de frequentar a biblioteca da minha cidade. E as primeiras vezes que eu fui, logo que a gente se mudou pra cá, eu fiquei um pouco desanimada, né, com a biblioteca, porque é uma biblioteca muito pequenininha, é um pouco desorganizada, assim, porque só tem uma pessoa trabalhando lá, então ela não dá conta de organizar tudo, coitadinha da Cássia. Ela já apareceu aqui em outros vídeos, vocês já ouviram a vozinha dela em outros vídeos. Ela é uma pessoa muito boa, muito gentil, mas ela não dá conta de cuidar da biblioteca sozinha. Enfim, vocês estão escutando uma tossezinha. Hoje é dia de day off, sick day, dia da gripe. A Elisa está com um pouco de dor de garganta. Enfim, e aí eu tava um pouco desanimada com a biblioteca, até que eu comecei a ter uma outra estratégia com a biblioteca, que foi: eu elejo uma prateleira completa nas duas estantes, então da ponta que a gente entra na sala, eu já mostrei aquela sala para vocês diversas vezes, até a parede, uma prateleira inteira. Eu tiro todos os livros daquela prateleira, organizo eles por número, né, porque eles têm uma classificação, mas as pessoas bagunçam, então geralmente fica difícil de encontrar as coisas. Quando eu estou com tempo, disposição e curiosidade, eu faço isso. Tiro todos os livros, organizo eles por ordem numérica
Enquanto eu vou classificando de novo os livros no lugar, eu vou anotando os livros que me interessam no celular. E em uma dessas vezes que eu fiz isso, eu encontrei este livro aqui. Para você está invertido, mas ele está escrito Meus Primeiros Sinais. Ele é do Paulo Favalli, não sei. E ilustrado por Maria Eugênia, da editora Panda Books, tá? Então, eu vou ler aqui atrás para vocês o que vem dizendo na sinopse. Este é o primeiro livro lançado no Brasil que ensina a linguagem das mãos para a criança surda. Além do alfabeto, ele contém sinais que podem ser usados em casa, na escola ou em diversas situações do dia a dia. Adultos e crianças que ouvem também poderão viajar pela linguagem de sinais e descobrir o mundo do silêncio. Então, esse livro aqui foi o precursor, foi por causa dele que nós nos animamos em aprender Libras. Então, vou mostrar ele aqui um pouquinho para vocês. Vocês vão estar agora vendo algumas imagens de como ele é por dentro, enquanto eu falo com vocês. Reparem bem que ele é um livro comum, mas ele tem aqui uma proposta muito legal, que é a de introduzir os primeiros sinais, né? Tanto para criança que não escuta, quanto para crianças ou adultos que são ouvintes, né? Então, para ter um pouco mais de, como podemos dizer, inclusão, esse livro vem, então, para ajudar com isso. Ele traz a história da língua de sinais e, em seguida, ele traz o alfabeto, né? E depois, para cada letra, ó, esse daqui é o nosso, tá, gente? Então, ele tá bem usado, já bem manuseado. Ele traz, então, a primeira letra do alfabeto, a letra A, e alguns sinais. Ele ensina você a escrever, né, usar o alfabeto para praticar a datilologia, que é assim que chama quando nós escrevemos palavras, né, quando nós soletramos com as mãos, nós estamos fazendo datilologia. E ele traz também um sinal, né, então, faz o sinal de amigo, escreva amigo e depois faça a datilologia de algumas palavras, como abacaxi, ave, alicate, anjo e assim por diante. E ele é muito bem ilustrado, é muito simples, acessível, né, assim, de praticar. E ele faz isso, é o padrão dele para todas as letras do alfabeto. Ele passa aí pela letra B, faz o sinal, depois a letra C e assim por diante. Todas as letras você vai aprender a datilologia de 4 palavras, fazer a caligrafia dessas 4 palavras e então aprender a fazer o sinal de alguma coisa que começa com essa letra do alfabeto que está sendo abordado, tá? E depois, ele vem com alguns exercícios, depois da letra Z, ele vem com um caderno de exercícios. Então, vem com caça-sinais, né? Que tá sempre no sentido horizontal. Depois vem com ligue-ligue, que é para você ligar o sinal à palavra, né? Então, doce, flor, gelatina, casa, índio e doce, aqui nessa página. Foi, inclusive, por causa desse livro que nós descobrimos quais são os nossos sinais favoritos, né? Aqui em casa, o primeiro sinal favorito da Elis foi gelatina, que ela achava super bacana. Agora, ela evoluiu, agora é gelatina que escorre, então é um pudim. O pudim, ela acha super bacana. Então, entre os sinais favoritos da Elise e meu, tem esse da gelatina, do pudim, e o meu é esse daqui, ó, que é dinossauro. Eu acho muito bacana. Enfim, tem esses exercícios no final do livro, a gente praticou bastante, pois vem falando um pouco sobre quem
escreveu e qual foi a motivação dele, né? Então, nós vimos esse livro na biblioteca e gostamos muito. A Elis ficou empolgadíssima para fazer as atividades. E aí eu tirei cópia, né, das atividades para ela não riscar o livro, né, não estragar. Só que ela pegou muito amor nesse livro, ela não queria nem devolver o livro para a biblioteca. Então, o que que eu fiz? Procurei ele num sebo, encontrei e comprei. Esse daqui é o nosso, tá? Esse não é o da biblioteca. E aí, eu perguntei pra ela, Elis, você anima de continuar aprendendo Libras? Ela falou, eu animo. Nós já estávamos mais ou menos no final de 2023. E aí, quando foi 2024, eu comecei a dar aulas com maior frequência para ela de Libras. Então, comecei a buscar conteúdos na internet. Eu encontrei algumas educadoras, famílias educadoras que fazem, mas principalmente eu encontrei canais no YouTube, porque a gente precisa ver de vários ângulos, né? E às vezes você vê só no papel, ele mostra um ângulo só, né? Então aqui, ó, mostra só de frente. Algumas letras mostra de lado, mas a maioria é só de frente. Então fica um pouco difícil para você identificar exatamente como é feito cada sinal. Então, eu fui atrás de alguns vídeos. Aqui no YouTube tem muitos canais. Não tem um canal apenas que eu assisto. A gente enjoa de um, a gente procura outro e assim por diante. Enfim, aqui no Instagram, aqui no YouTube, tem muitos canais que fazem videoaulas, que dão mini cursos para iniciantes. Mas, conforme o ano todo passado foi correndo, né, a gente foi evoluindo nesse nível iniciante. Então, talvez nós não sejamos mais tão iniciantes assim, tá? O que eu tomei como base para continuar os estudos nesse ano? Buscar mais materiais, então eu encontrei na internet também algumas apostilas que ajudam a formar frases para ela progredir nesse estudo, né, para ela conseguir conversar, porque você ter só palavras, né, vocabulário é importante, mas ele não funciona tão bem, porque a gente precisa saber montar frases para se comunicar em qualquer idioma, certo? Então, assim como em um idioma você tem ali, por exemplo, na nossa língua, né? Nós temos substantivos, nós temos verbos, né? Uma frase, ela é cheia de pedacinhos ali que são muito importantes. Na Libras, também tem isso. Só que muitas vezes, um sinal já indica uma frase inteira em Libras. E muitas vezes a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado para formar uma frase em Libras, para que ela seja compreensível para aqueles que não escutam, né? Para quem é surdo ou surdo. Por quê? A língua de sinais, ela é visual. Então, se eu fizer uma frase com um objeto muito lá distante, né? A pessoa vai ficar tentando entender ali do que eu tô falando. Então, muitas vezes eu preciso colocar o que viria na frase em português no final, eu preciso colocar ele antes, para a pessoa saber que eu estou me referindo àquilo, àquele lugar, ou àquele objeto, ou àquela pessoa em específico, né? Então, a Libras tem uma estrutura frasal muito importante, e eu queria que ela entendesse bem esse conceito, para ela conseguir se comunicar de forma efetiva. E aí, novamente, eu até postei aqui no vídeo anterior, se eu não me engano, do vlog do passeio que nós fizemos. A Elisa encontrou uma série de livros em Libras, olha só. Então, o título vem com a datilologia e depois ele vem com um sinal, né, para a criança aprender. Nós já estamos no terceiro livro. Essa série, se eu não me engano, ela tem 9, acho que 7 ou 8. Eu acho que são 7 ou 8 volumes, mas lá na biblioteca só tem 4, eu acho, 4 ou 5. Enfim, e aí... Então, ali na biblioteca não tem a coleção completa, mas os que tem nós vamos ler e reler e aprender e sinalizar. E ele é muito bom. Vou colocar imagens para vocês
de como ele é por dentro também, tá? Ele é esse daqui, né? É Contos Clássicos em Libras, tá? É um projeto para escola da Isildinha Rausch-Micheski, acho que é assim que se pronuncia, se não for, me desculpem. Da Online Editora. Eu procurei na internet para comprar, porque eu queria comprar a coleção completa, mas eu não encontrei, tá? Eu procurei de todas as formas nesse Instituto Pro Surdo Educacional, não achei, mas eu não vou desistir, vou continuar procurando. Então ele sempre vem aqui com o nome, né, do personagem e ele continua falando sobre a história. E assim, não é uma história clássica integral, tá? Se vocês estão procurando histórias clássicas integrais, procurem um livro integral comum, né? Esse daqui, ele é uma versão resumidinha, né? As frases são simples e compactas e práticas para que seja fácil de sinalizar. E nesse momento é interessante porque nós aprendemos muitos sinais novos, né? E conseguimos gravar bem como é que se faz a construção frasal para ela conseguir evoluir aí nos estudos de tradução de livros, tá? Esse aqui é muito bacana. O primeiro que ela leu foi A Cachinhos Dourados e os Três Ursos. Depois ela leu A Bela Adormecida e agora ela tá aqui com a Branca de Neve. E o próximo vai ser O Lobo e os Sete Cabritinhos, que é o que tem lá, tá? Rapunzel, Cachinhos, Chapeuzinho Vermelho não tem. Mas tudo bem, enfim. Então, a gente tá sempre procurando esses livros que são ótimos para o ensino de Libras. Nós também fazemos... Eu faço, né? Procuro diálogos simples, fazer diálogos simples, e aí eu falo a frase e ela vai fazendo sinal, né? Vai sinalizando, eu sinalizo também para praticar. Mas assim, o meu nível de Libras é muito inferior ao nível de Libras dela, porque ela, eu não sei por ela ser criança, né, talvez, mas ela não se limita com, por exemplo, esqueci um sinal ou não conheço esse sinal. Ela já sabe como contornar essa situação, o que para nós adultos geralmente é um pouco mais difícil. Às vezes a gente fica meio travado, fica com vergonha de falar, não lembrar sinal, não saber sinal. Ela não tem esse problema, tá? Então, o que eu queria falar sobre a aula de Libras é isso, né? Como nós estamos seguindo com os estudos de Libras. Essa modalidade que eu faço com ela é totalmente gratuito, tá, gente? Não tem uma aula, não tem um tutor, não tem um professor particular, não tem um curso pago. Porque, como vocês sabem, aqui na minha casa eu não trabalho e eu procuro recursos gratuitos que seja acessível, né? Pra gente conseguir fazer aquilo que a gente se propõe, né? O que eu não deixo é não ter dinheiro ser o motivo para desistir ou para não tentar, né? Então, assim, ai, Débora, mas eu não tenho biblioteca aqui onde eu moro, não dá para eu aprender Libras. Mas se você tá me vendo na internet, é porque você tem internet de alguma forma. E a internet tá aí, pessoal, que é pra democratizar o acesso a muitas coisas. Então, assim, não se limitem, tá? Não se limitem com aquilo que vocês têm, com aquilo que vocês não têm, tá? Usem recursos que têm à mão, usem as habilidades de vocês, a criatividade. Não se limitem pela falta de dinheiro ou a falta de recursos, tá bom? Acho que sobre Libras é isso. Vou deixar algumas indicações de canais de Libras na descrição desse vídeo, tá? Para caso vocês queiram saber aqueles que a gente assiste, o que a gente gosta, aquilo que deu certo pra gente. E também para vocês saberem como pesquisar, porque depois que você coloca isso
no seu algoritmo começa a aparecer várias sugestões e aí você vai vendo aquilo que dá mais certo com você. Tem professora, tem professor, né? Tem aqueles que fazem mais rápido, aqueles que fazem os conteúdos mais engraçados, enfim. Aqui no YouTube tem muito conteúdo, na internet no geral não tem tanto, tá? Assim, de material impresso, eu sinto uma dificuldade, sinto falta de ter um pouco mais de direcionamento impresso, mas assim, é compreensível, né? Porque a Libras, ela é muito visual, você precisa praticar ali, né, com a outra pessoa, então faz sentido que não tenha tanta coisa impressa. Enfim, não desistam dos seus estudos, se não for Libras, vocês quiserem aprender um outro idioma, tem aplicativos, né? Libras, inclusive, também tem um aplicativo, só que ele é pago, tá? O aplicativo que eu conheço, ele tem ali alguns conteúdos gratuitos, mas a maior parte, a grande maioria é pago, mas ele é um aplicativo muito bom. Assim que eu tiver condições, eu vou usar ele sim. Tem aplicativo, tem vídeo no YouTube, tem alguns textos no Google, procurem, pesquisem e não desistam de aprender esse idioma que é tão rico, que é tão cultural, que é tão a cara do nosso povo brasileiro. Tá bom, gente? Se você ficou até aqui, deixe nos comentários o que você acha sobre ensinar outros idiomas ou sobre aprender Libras aqui nos comentários. Deixa o seu like, tá? E compartilhe se você acha que vai ajudar outras pessoas, tá bom? Um beijo, tchau!